Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para fazer mais um vídeo aqui, um tema um pouco aleatório, né? Mas brincadeiras à parte, para a gente conversar um pouco sobre essa questão da utilização dos recursos de inteligência artificial para apoio, para auxílio no desenvolvimento de projetos aí de engenharia, de projetos na nossa área de eletrônica, sistemas embarcados e áreas aí relacionadas. A minha ideia aqui é fazer uma sequência de vídeos. Eu ainda não sei quantos vídeos eu vou fazer. Eu gostaria de fazer um vídeo de cada aspecto específico, né? Para a gente não ficar fazendo vídeos muito longos. Então, eu vou tentar fazer vídeos na medida do possível aqui sucintos, abordando pegando algumas tarefas e tentando e fazendo uma avaliação do quanto esses sistemas de IA aqui generativa podem nos auxiliar, tá bom? É, a primeira coisa que eu vou fazer, e eu vou estar sempre fazendo uma comparação entre o Chat GPT e esse novo DeepSeek, para a gente também estar fazendo uma avaliação, tá ok, pessoal? A minha ideia nesse primeiro vídeo aqui, dessa sequência, é pegar um assunto relacionado à questão de linguagem de descrição de criação de circuitos, né? De conexão de circuitos, a linguagem SPICE. Então a gente vai tentar ver se com a utilização dessas ferramentas aqui, a gente consegue fazer alguma coisa em SPICE. Pode auxiliar a gente no modelamento aí de um circuito eletrônico utilizando SPICE, a linguagem SPICE. Eu não sou conhecedor de linguagem SPICE, então a gente está pegando aqui, estou pegando aqui praticamente leigo, né? Sempre que utilizei ferramentas de projetos eletrônicos, de simulação, eu sempre utilizei da forma gráfica, né, com os diagramas. Pouco me importei com a parte da linguagem ali por trás, que representa as conexões e os valores dos componentes. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é o seguinte: eu já tive que fazer alguns testes aqui para mim poder criar esse vídeo, senão não valeria a pena eu fazer esse vídeo aqui mostrando minhas tentativas e erros aí nessa questão. E foi bastante tempo, tá, pessoal? Foi bastante tempo. E até um detalhe interessante, isso daqui, eu comentar com vocês. Como esse é um assunto que eu tenho um domínio pequeno, né, um conhecimento pequeno disso, com certeza é muito mais difícil para a ferramenta conseguir me ajudar. Porque tem muita coisa que eu não vou saber nem avaliar se a ferramenta está fazendo de uma maneira correta ou não. E isso já fica a dica para todos nós que somos desenvolvedores, para o pessoal que é técnico, tecnólogo, engenheiro, programador, cientista da computação, de TI, seja da área que for, né? Ou da área de comunicação, da área que for. Todo mundo que utiliza uma ferramenta como essa, generativa, ela tem que ter um prévio conhecimento do assunto que ela vai estar precisando, vai estar necessitando de auxílio. A ferramenta ela pode ser útil para automatizar os nossos processos. Mas se você quiser fazer do nada, sem conhecimento, torna-se um processo bastante cansativo, tá? Eu mesmo fiquei horas mesmo para conseguir fazer uma coisa muito básica aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês, e mesmo assim, ainda quando eu queria dar um passo a mais, um degrau a mais, eu não conseguia, tá bom? Então, a minha ideia vai ser essa. Primeiramente, só para comentar com vocês de maneira bem sucinta, tá? Bastante sucinta. Pessoal, quem não conhece nada dessa parte de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, não acredite que isso daqui é um sistema cognitivo, um sistema que realmente tem inteligência, tá? Não pense dessa forma. As coisas não são bem assim. Por trás disso daqui existe matemática, existe por isso a necessidade das GPUs, de supercomputadores para treinamento, é muita matemática aqui por trás, geralmente baseada em cálculos matriciais, tá bom? Com análise probabilística, tudo isso aí unido para a gente poder ter
esse resultado aqui. É lógico, foi baseado, né? É um tipo de estudo baseado aí em sistemas biológicos, por exemplo, aí em redes neurais, tá? Tenta, na medida do possível, de certa forma, replicar algumas ações, né? Alguns métodos aí do nosso cérebro, da forma com que o nosso cérebro trabalha, como os nossos neurônios trabalham, mas a gente não pode dizer que isso daqui é um ser consciente, é um ser que vai estar. E outra coisa, não é nem essa questão. Como ele, se bem que agora já estão mudando os métodos, mas a maioria dos métodos, as respostas, elas são respostas probabilísticas. Então existe sempre chance de estar errado, tá? Principalmente coisas específicas, como cálculos matemáticos, vai sempre ter uma chance relativa aí de haver erros, tá bom? Quando a gente está fazendo simplesmente um texto conversando e ele vai soltando palavras aí de maneira probabilística, ele consegue pensar textos e sequências de palavras que a gente vai estar entendendo, que vai estar se comunicando conosco como um ser humano. Mas quando começa a ir para coisas mais objetivas, por isso ele tem tantos erros de lógica que já são apresentados. Aí até o professor lá do mestrado de processamento de linguagem natural, ele sempre fica lá no LinkedIn dele colocando erros, né, de lógica, erros que o ChatGPT acaba realizando, né, para mostrar que muito do que se diz não é verdade, né? Agora, por isso que a gente não vai utilizar a ferramenta, é por isso que a gente não vai dar importância para ela? Não, pelo contrário, essas ferramentas são essenciais, são importantíssimas e daqui para frente não vai mais ter como a gente trabalhar como ser um desenvolvedor, um programador, um escritor, um jornalista, alguém de marketing, se não trabalhar, se não souber dominar essas ferramentas de inteligência artificial aí generativa. Também, só para comentar, a gente sempre faz alguns mini cursos ao vivo para o pessoal da Microgênios Academy. Agora, em abril, a gente vai ter o mini curso do engenheiro Daniel Kisp sobre utilização de microcontroladores para projetos de automação. Inclusive, ele vai mostrar lá, vai falar do CLP que ele desenvolveu utilizando microcontroladores, vai mostrar algumas das aplicações. A gente, inclusive, vai até sortear um CLP dele, então, para o pessoal, para os alunos da Microgênios Academy. E como esse assunto de inteligência artificial aí tá com bastante destaque, eu já fiz há algum tempo atrás um mini curso sobre fundamentos. Teve dois, na verdade, um de Python para fundamentos de Python para o pessoal que vai utilizar para essas áreas de aprendizagem de máquina. Depois fiz um de fundamentos de aprendizagem de máquina, inclusive fazendo implementações com microcontrolador. Todos esses conteúdos estão gravados lá para os nossos alunos da Microgênios Academy. E no final de março, último sábado de março, vamos ter o curso do Daniel Kisp. E no último sábado de abril, dia 26 de abril, vamos ter um mini curso que eu vou estar ministrando de fundamentos aí de processamento de linguagem natural, para vocês entenderem um pouquinho mais do que tem aí por trás dessas IA generativas aí de linguagem, tá bom? Então vamos lá. A ideia aqui então é pegar, eu já tenho aqui um prompt pronto para isso, tá? Já vou pegar aqui o prompt pronto e vou fazer o mesmo prompt aqui, tanto no chat GPT quanto no DeepSeek. Vamos ver, no DeepSeek eu nunca testei, tá? No chat GPT eu fiz os testes, aqui tentei fazer outras coisas, tá bom? Então, por que eu estou colocando dessa forma? Olha, notem que eu fiz o seguinte, ó. Eu sempre falo dessa forma, embora eu saiba que não seja um ser humano, né? Eu não gosto de tratar mal aqui a ferramenta. Olá, boa tarde, por favor, me auxilie a fazer um código SPICE de um subcircuito, de um passa-baixa, né? De um filtro, vamos até colocar aqui, de um, de um circuito, de um filtro passa baixa, apenas com componentes passivos, resistor,
resistores, capacitores, cuja frequência de corte seja 100 kHz. Vou usar esse subcircuito para criar um bloco com terminais IN, OUT e GND. Por favor, identifique de forma clara cada terminal com sua respectiva função. Por que eu... Tudo isso daqui já foi pelos testes que eu fiz, tá, pessoal? Aqui eu realmente perdi mais de um dia aqui fazendo esse teste. Primeiro, eu queria fazer algum circuito, tá? Algum circuito maior. Então, pensei em pedir para ele fazer um circuito, um amplificador com transistor, classe A, né? Falei do ganho, passei várias coisas para ele. A plataforma que eu carregava o código Spice, que eu vou utilizar aqui, o Tina, pode ser utilizado qualquer outra, o LT Spice, a ferramenta que você tiver, que você conhecer, tá? Você pode estar utilizando. Eu vou utilizar o Tina aqui, que é a ferramenta que eu tenho. Nem conseguia carregar. Daí eu fui atrás de alguns blocos de exemplo do Tina, né? Alguns blocos lá em Spice do Tina, que ele tem alguns exemplos lá, inclusive no manual dele. Daí eu vi que ele trabalhava com subcircuitos, tá bom? Então por isso que eu coloquei aqui subcircuito, porque eu já vi que se não pedir para fazer nesse modelo de subcircuito, a gente não vai conseguir carregar lá na plataforma. Tá bom? Ou seja, eu como um leigo pedindo para ele fazer de primeira já não funcionou, tá? Já não funcionou de jeito nenhum. Daí eu percebi isso. Beleza. Daí também não consegui funcionar, até carregou, mas não funcionou do jeito que estava. Era um bloco de código relativamente grande. Como eu falei, o meu conhecimento sobre aquele código, sobre essa tipo de linguagem aqui de descrição, é baixíssimo para não dizer nulo. Então não tinha como corrigir. Então já é um detalhe. Se você não conhecer aquilo que você está precisando de ajuda, você vai ter muita dificuldade. Talvez você consiga fazer coisas simples, mas sempre que você precisar dar um passo a mais, você vai ter dificuldades. Então não caia na bobeira, na bobagem de achar que não precisa mais estudar, que isso daqui vai resolver tudo para você, tá? Não pense dessa forma. Daí, beleza. Daí eu tava vendo lá um tutorial de um cara, na verdade era um vídeo lá de uma outra ferramenta, acho que era K-Spice, de uma empresa lá chamada Cora, se não me engano, tá? E eu achei interessante que eles utilizaram lá, o cara tava mostrando que dava para utilizar a linguagem C lá no sistema deles, e ele fez um código ali com uma multiplicação de senos, tá? Inclusive, deixa eu ver até se eu tenho aqui. Daí eu até fiz aqui em Python para ver, né? Daí ele fez, eu vou até executar aqui para vocês verem. Tá? Ele multiplicava, né, a entrada pela própria entrada, ele fazia um quadrado aqui de seno, né? Seno de x vezes seno de x. E dava então a saída ficar menor, né? Daí eu até vim testar aqui para ver no Python se era aquilo lá mesmo, se eu tinha entendido bem o que ele estava fazendo, tá? Daí eu pensei assim, tão legal. Então, em vez de eu pedir para a ferramenta modelar para mim um circuito, eu vou pedir de uma maneira mais macro para ela modelar um sistema, o que circuito que ela vai colocar lá dentro, deixa ela decidir. Eu quero modelar um bloco e esse bloco eu vou então falar que ele faz essa multiplicação seno vezes seno. Daí ele fez, não funcionou, daí ele começou a carregar uns amplificadores operacionais que não dava para relacionar com os amplificadores operacionais que tinha na minha ferramenta. Daí eu peguei lá um bloco de amplificador operacional pronto lá do Tina, carreguei o código nele e falei, ó, inclui esse código aqui. Eu quero que lá ele faz o amplificador operacional com circuitos, né? Ele com transistores, né? Ele não pega um bloco pronto desse exemplo que eu peguei. Daí ele fez, daí carregou, mas não funcionou direito. Ou seja, sempre que tentar fazer alguma coisa um pouquinho mais difícil, fica complicado. Daí eu pensei assim, então vamos fazer uma coisa bem simplesinha. Então eu vou fazer
um bloco aqui de um filtro passa baixa. Eu estou especificando para ele que eu quero que seja só com componentes passivos, para ele não inventar de colocar um amplificador operacional aqui, porque senão eu vou ter muita dificuldade de fazer isso daqui funcionar, tá? Utilizando aí resistores, capacitores, até coloquei o etc para deixar em aberto, mas a minha ideia era que ele utilizasse realmente somente aquele circuito mais básico possível, um resistor e um capacitor. Pedi para ele que a frequência de corte fosse 100 kHz. E para ele indicar também os terminais, porque senão ele faz lá no começo da descrição do bloco, ele coloca lá 1, 2, 0, ou coloca algumas numerações ali para identificar os terminais, tá? Mas a gente precisa saber como é que ele fez também. Partimos do pressuposto que a gente não sabe nada ali sobre a linguagem, né? Sobre como criar isso daí, tá? Então vamos tentar fazer com isso daqui, dessa forma. Então vou perguntar aqui para ele. Vou pegar esse mesmo código aqui, vou jogar também no DeepSeek, vamos ver o que, que acontece. Aqui eu volto a repetir, aqui eu nunca testei, tá, pessoal? Vamos ver o que, que ele faz. Tá. Então aqui, ó, que ele já mostrou pra gente o circuito. Ó, um detalhe aqui, importante aqui pra gente, tá? Então ele até mostra aqui mais detalhes, o in-out, só que ele não deixou bem especificado aqui pra gente. Ah, ele colocou aqui, beleza. In-out GND, ótimo. Isso daqui já vai ajudar lá na ferramenta. Senão ele coloca 1, 2, ele estava geralmente colocando 1, 2, 0 aqui, tá? Então, um detalhe, ó, primeiro, essa linguagem aqui é a linguagem que está por trás ali do diagrama esquemático, tá? Então, com ela você consegue informar os componentes, os valores, as conexões, né, parâmetros desses componentes, e você também consegue colocar dados de simulação, valor de sinal de entrada, coisas desse tipo, tá bom? Então, por exemplo, isso daqui, ó, essa parte aqui, ó, do teste, isso daqui para a gente não serve. Não é isso que a gente vai querer. Eu vou querer só essa parte aqui, tá? Eu vou pegar só essa parte inicial aqui, vou criar um arquivo de texto. Vou pegar aqui um arquivo de texto, tá? Vou colar essa parte somente. Tá? Até vou comparar aqui com o que ele tinha feito anteriormente, né? Para a gente ver aqui se tá, olha lá, tá compatível, ok, beleza. Vou salvar isso daqui. Vou colocar isso daqui com o nome Circ passa baixa GPT, tá? Vou salvar. Vou fechar agora o arquivo aqui e vou aqui no Tina. Então aqui no Tina eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, de New Macro Wizard, que é uma ferramenta aqui de criação de macro. Vou colocar aqui passa baixa GPT, o nome. Vou colocar aqui para a gente buscar as informações de um arquivo. Vou lá onde eu salvei o arquivo. Aqui eu tenho que selecionar para todos os tipos de arquivo, para mim pegar aqui o arquivo que eu salvei. Aqui, ó, circ passa baixa GPT. Abrir. Vou dar um next. Ele mostrou aqui para gente, então
o, um bloco, né? Que vai ter esse item aí dentro. Aqui o código, né, de netlist, aqui o Spice. Aqui a gente pode melhorar aqui esse posicionamento aqui. Então, o Alt eu vou colocar aqui à direita e o GND eu vou colocar abaixo. Tá? Só para ficar aqui um bloquinho mais interessante. Vou dar um Next aqui. Ele vai querer que eu salve, né, esse componente, né, essa macro. Eu vou também salvar, tudo eu vou salvar aqui na minha pasta aqui para ficar mais fácil depois para achar. Já está o nome, tudo certinho. Salvar. E eu vou incluir aqui já no meu circuito. Tá bom. Então, beleza. Então, a gente conseguiu aqui gerar. Agora, vamos testar. Vamos ver se isso daqui realmente funciona. Tá? Então, eu vou inserir aqui um gerador de sinal. Vou fazer aqui as conexões. Tá? Vou inserir aqui alguns itens aqui para mim poder fazer algumas análises aqui, indicadores de sair, indicadores para a gente poder monitorar o sinal. Vou mudar aqui, vou colocar S-Out aqui na saída. E aqui S-In. Vou configurar aqui o gerador. Então, aqui, ó, o tipo de sinal, ó, aqui, ó, onde a gente configura. Então, aqui ele está como o sinal degrau, né? Então, vamos mudar aqui a forma de sinal. Vamos colocar aqui um sinal senoidal. Amplitude aqui, ó, a tensão de pico de 1 volt. E eu vou colocar aqui, para a gente começar a análise, 1 kHz de frequência. Ok? Vamos agora, então, fazer aqui a análise. Análise AC, análise no tempo. Como eu estou injetando agora um sinal de 1 kHz, o período, né? 1 kHz, 1 expoente 3. O inverso é o período, né? O período é 1 milissegundo, tá? Então vai ter um período em 1 milissegundos. Vamos pegar 3 períodos, 3 milissegundos de intervalo. Tá bom? Análise AC, time function aqui. Então vamos pegar aqui 3 milissegundos aqui a janela que a gente vai estar pegando, do zero do tempo zero ao tempo 3 milissegundos. Ok, aqui, certo? Então, como está abaixo da frequência de corte, né? Como está abaixo da frequência de corte, a atenuação tem que ser muito pequena, né? Então, aqui a gente está visualizando praticamente o mesmo sinal. Tirar aqui o sinal do gerador, olha lá. Aqui é só o sinal de entrada, aqui é o sinal de saída, tá bom? Então, os dois sinais, eles têm que realmente ser muito próximos aí. O nosso filtro passa faixa. Passa faixa não, desculpa. Passa baixa, né? É um filtro passa baixa com a frequência de corte em 100 kHz. Aplicamos aqui 1 kHz, tá? Então, estamos abaixo aí da frequência de corte, ele tem que atenuar pouco esse sinal. É lógico que ao passo que vai aumentando a frequência, ele vai começar a atenuar e também influenciar na fase, né, do sinal. Então, vamos alterar aqui a fonte, o gerador aqui. Vou colocar aqui, então, 100 kHz.
que é a nossa frequência de corte. 100 expoente 3, 1 sobre 10 micro, né? Aqui, se fosse elevado a menos 6, seria 1 micro. 10 micro segundos é o período. Então, de novo, 10 micro. Vamos colocar aqui 30 micro, então. Se as minhas contas não estiverem erradas. Então, vai dar também 3 períodos aqui, agora com a frequência de 100 kHz. Isso, tá? Então, beleza. Então, já está atenuando, né? Também começa a dar uma defasagem no sinal, ok? Vamos colocar agora uma frequência bem grande aqui. Vamos colocar 1 MHz só para a gente ver como que vai ficar. Antes de mexer aqui, vamos mexer aqui, né? M aqui de megahertz. Um megahertz dá 1 micro, né? Então a gente tem que colocar aqui 3 microsegundos. Isso, olha lá. Como já atenuou bastante aqui a nossa saída. Opa. Olha lá. Tirando o sinal de saída, o sinal de entrada. Opa. Tá? Aí tá bem atenuado aí em relação ao sinal de entrada. Vamos fazer aqui uma última análise aqui, pessoal. Vamos fazer uma análise de transferência, tá? Para a gente... a curva de transferência, a gente dá uma faixa de frequência para ele injetar no nosso circuito e ele vai pegando as respostas. Nessa faixa de frequência, a gente vai estar traçando a curva de Bode aí num gráfico logarítmico. Então, a gente vai vir aqui. Cadê? Aqui, ó. AC análise, AC transfer characteristic aqui. Frequência de 10 Hz a 10 MHz. Olha lá. Daí ele passou aqui para a gente o gráfico em relação ao ganho e em relação aqui também à fase, né? O deslocamento de fase. Se a gente pegar aqui o cursor, colocar aqui bem em 100 kHz, né? Que é a nossa frequência de corte. Olha aqui, ó, o Y aqui, né? Que é o ganho em dB, ó, menos 3 dB, que é justamente o ganho não, né? A atenuação, né? Como é ganho negativo ou atenuação. A atenuação aí na frequência de corte. Beleza? Até aqui funcionou bem, tá? Ótimo. Vou salvar isso aqui. Beleza. Vamos fechar aqui. E vamos dar uma olhadinha lá no que o DeepSeek fez pra gente. Parece bem parecido, né, pessoal? Ele passou para a gente também aqui as informações. Inclusive, isso é um detalhe interessante, pessoal. Essas ferramentas de
IAs generativas, elas também são uma ferramenta muito interessante para a gente aprender, desde que a gente seja criterioso, né? E busque também outras referências, mas elas são ferramentas também bem interessantes para a gente aprender, para a gente perguntar, para a gente entendendo as coisas, né? Não somente de programação, mas de outras, de tudo, né? De todos os assuntos. Desde que a gente saiba também ter um critério de verificar se o que está sendo apresentado ali faz sentido, não faz sentido. Tá bom, pessoal? Então, eu vou pegar aqui esse, esse, esse item. Na verdade, eu não vou nem pegar, né, pessoal? Pelo seguinte, a grande verdade aqui, eu vou comparar, né? Fica melhor. Vou simplesmente comparar aqui, porque também não faz muito sentido a gente fazer exatamente a mesma coisa, tá? Esse asterisco aqui, pessoal, é tipo comentários, tá bom? Ah, também teve isso. Teve às vezes que, não sei porque a ferramenta, quando a ferramenta colocava comentários aqui, por exemplo, ela chegou a colocar comentários assim aqui, né? A ferramenta que eu estava utilizando também estava considerando os comentários como parte da linguagem. Daí, por exemplo, era bem nessa parte que informa a questão dos sinais, tá? Daí ficava um monte de sinais, o meu bloco ficava com um monte, daí eu tive que vir, né, procurar, entender, porque a ferramenta não estava funcionando direitinho, tá? Então aqui tá bem próximo, né? Aqui, ó, subcircuito, o nome do filtro, passa baixa, aqui in, out, GND, R1 aqui é a entrada, saída, né? A conexão dele, né? Como que tá a conexão? Isso daqui tá conexão nos nós in e out aqui, o valor do resistor, o valor do capacitor, tá? Aqui o final aqui dessa entidade, né? Aqui é o nome, tá? Da entidade aqui, então pode notar que ele utiliza aqui o mesmo nome, tá bom? E aqui ele fez exatamente a mesma coisa. Então funcionaria, tá? Isso daqui funcionaria. Para coisas assim mais simples, pessoal, funcionou bem, tá? Funcionou bem. Agora, para outras coisas, igual, vou até mostrar aqui para vocês. Ó, por exemplo, esse daqui que eu tentei utilizar, tentei fazer aquele multiplicador, né, da forma de onda, não consegui fazer funcionar, não ficou legal. Perdi horas aqui tentando entender, pedindo para ele corrigir, mudando a estratégia, né? Por exemplo, aqui, ó, primeiro tá vendo que ele tá usando aqui, ó, um módulo, esse módulo aqui, inclusive, que é o módulo que é o que tá aqui embaixo, é o próprio modelo do Tina, né? O próprio Tina tem esse modelo aqui de amplificador operacional lá nos exemplos dele de biblioteca Spice, tá? Então, primeiro ele usou um outro código lá específico que eu achei que era um código padrão do Spice, depois ele usou um outro amplificador operacional mais como assim tipo genérico, op, amp, né? Também o Tina não conseguia responder. Também detalhe, pode ser também que a ferramenta que eu esteja utilizando para fazer essas simulações, também tenha características específicas. Vocês estão entendendo como a gente quando pega aqui uma ferramenta dessa para nos auxiliar, a gente tem que pensar em diversas variáveis, né? Talvez a minha ferramenta também tenha características muito específicas. Eu também não consegui encontrar, não tem nenhum manual dela referente a Spice, né, a linguagem Spice, tá? Talvez ela tenha algumas características, tá bom? Daí então eu pedi para ele carregar, né, utilizar esse modelo aqui, né, como um bloco dentro do outro, o modelo do próprio Tina, ele usou, esse daqui eu consegui carregar, mas não funcionou, não, a saída não foi da forma desejada, tá? Não ficou da forma desejada, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo aqui sobre esse assunto específico,
tá bom? Eu quero fazer outros vídeos, eu quero fazer com programação, com Python, com programação de microcontroladores, com alguma coisa matemática, tá? Eu quero fazer com vários assuntos, assim, relacionados com a nossa área técnica de engenharia, de tecnologia, de programação, para a gente ir avaliando. De qualquer forma, volto a repetir, a minha ideia aqui não é dizer se a ferramenta presta, se a ferramenta não presta, porque eu acho que esse não é o ponto. O ponto é o seguinte, a gente tem que utilizar isso daqui como uma ferramenta para nos auxiliar, uma ferramenta para o nosso dia a dia. Tá, pessoal? Então a gente tem que entender a ferramenta. E o fato de você utilizar e entender a ferramenta não significa que você tem que parar de estudar, que você vai parar de estudar, vai parar de se atualizar, porque você não vai conseguir trabalhar se você não conhecer o assunto. A ferramenta ela vai te auxiliar, mas você precisa conhecer o assunto que você estiver conversando com ela ou solicitando a ajuda dela. Esse é o meu objetivo aqui. Tá, principal. E essa questão de fazer a comparação entre o ChatGPT, o DeepSeek ou qualquer outra ferramenta, isso daqui nada mais é também uma coisa só para uma avaliação, para chamar a atenção de vocês, tá bom? Mas utilize a ferramenta que vocês consideram mais inteligente e façam os testes que vocês considerarem aí inteligentes. Lembrando, tá, pessoal? Nosso curso de superformação, nosso curso mais completo aí, mais de 680 horas de conteúdo. Fazendo a sua matrícula, você tem acesso a todo o conteúdo da Microgênios, tem acesso aos mini cursos ao vivo que a gente faz. O próximo aqui em março com o engenheiro Daniel Kisp, um dos principais projetistas aí de eletrônica do Brasil, o cara envolvido aí em muitos projetos eletrônicos, tem uma empresa de projeto eletrônico, projetou esse CLP, que inclusive ele vai comentar, vai ser o foco aí desse estudo, né? Como ele desenvolveu aí um CLP para fazer aplicações com microcontroladores para automação industrial, tá bom? Então vai ser muito bom esse mini curso. Esse em março, né? Em abril, vamos ter o que eu falei de fundamentos de processamento de linguagem natural, mas o conteúdo da superformação é muito completo. Tá bom? A atuação aí com microcontroladores, com internet das coisas, trabalhando desde o começo, desde os conceitos básicos aí de linguagem de programação, os periféricos dos microcontroladores, chegando em aplicações aí com RF433, 315, Wi-Fi, Bluetooth, sistemas operacionais de tempo real, Modbus com as bibliotecas, muitas bibliotecas que o professor Fernando, agora não é mais mestre, já professor doutor aí, Fernando Simplício, né? Também um dos fundadores aqui da Microgênios, criou, nossa, um conteúdo excelente, espetacular, daí vai para a parte de IoT, fala do FreeRTOS, fala de MQTT, fala de Wi-Fi, Bluetooth, GSM, LoRa, MQTT, tá? Pô, Ethernet cabeada, como criar aplicação também, né? O servidor aí, para sua aplicação de IoT, super especial, tá? Um conteúdo aí super especial, 2 anos de acesso, já está com desconto aqui no nosso site, mas aí na descrição do vídeo tem um outro link ainda mais especial com 35% de desconto aí, esse daqui tá com 25%, tá? Mas no link especial que tá aí embaixo na descrição do vídeo, tem um link especial com 35% de desconto lá do Mercado Pago. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse foi o nosso primeiro vídeo aí dessa sequência aí de utilização de IA para projetos eletrônicos. Eu agradeço a atenção de todos. Espero ter contribuído um pouco aí com vocês nessa questão, né, nessa discussão, e para a gente se ambientar e começar cada vez mais a utilizar a nosso favor essas ferramentas aqui de IA. Então é isso. Bons estudos e projetos para vocês.